Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Vamos continuar nossa viagem no mundo mágico da teoria do crime, certo? Hoje iremos falar sobre desistência voluntária. Mas o que vem a ser desistência voluntária, turma? Ora, a desistência voluntária é a interrupção, tá, do prosseguimento dos atos executórios por iniciativa do próprio agente, livre de qualquer coação. Em outras palavras, turma, a desistência voluntária, tá, ocorre quando o agente inicia a execução, tá, ele inicia a execução do crime e, podendo prosseguir até a sua consumação, resolve, por ato voluntário, não necessariamente espontâneo, tá, não continuar com seu ato executório, tá? Ele resolve interromper o inter criminis, tá? Então, desistência voluntária, o próprio agente, por sua livre vontade, tá? Não necessariamente uma vontade espontânea, ele desiste de prosseguir com os atos executórios, desiste de chegar até a consumação do crime. Beleza? Qual é a consequência da desistência voluntária? Gera alguma consequência, Ivo? Sim, turma, gera consequência, tá? O agente vai responder, tá? Tão somente pelos atos praticados. Ele não responde pela tentativa do crime, tá? Fim do crime que ele pretendia, o crime mais grave inicialmente pretendido. Ele vai responder tão somente pelos atos praticados até o momento da interrupção, até o momento que ele resolve parar com a execução do crime, dos atos executórios, beleza? E tem alguma diferença entre crime tentado e desistência voluntária? Sim, turma. Nós utilizamos, a doutrina utiliza uma teoria, tá? Uma fórmula chamada fórmula do Frank. O que vinha a ser essa fórmula? Tá? Tem a seguinte, são duas frases que nós utilizamos para diferenciar crime tentado da desistência voluntária. A primeira frase é a seguinte: posso prosseguir, mas não quero. Posso prosseguir, mas não quero. Nesse caso, se eu utilizar essa frase e se encaixar na minha conduta, no meu fato descrito, gente, vai ser desistência voluntária, tá? Ele pode prosseguir o agente na execução, no prosseguir dos atos executórios até chegar à consumação, mas não quer. Desistência voluntária. A outra frase, qual é? Quero prosseguir, mas não posso. Quero prosseguir, mas não posso. O agente quer prosseguir, mas por vontade alheia ele não consegue continuar com os atos executórios. Trata-se de crime tentado. Tá? Então, a fórmula de Frank é utilizada pela doutrina para diferenciar o crime tentado da desistência voluntária. Tá? Posso prosseguir, mas não quero. Desistência voluntária. Quero prosseguir, mas não posso. Crime tentado. Tranquilo? Beleza. Então vamos para frente. Arrependimento eficaz. O que vem a ser arrependimento eficaz, Suma? Ora, o arrependimento eficaz, Suma, ocorre quando o agente já realizou todos os atos executórios do crime pretendido. Tá? Ele já executou todos os atos executórios, tá, do crime pretendido. Porém, antes da consumação, tá, ele arrepende-se e realiza uma nova ação que evita a produção do resultado. Então, arrependimento eficaz ocorre, turma, quando, tá, o agente ele já realizou todos os atos executórios para a consumação do crime. Entretanto, ele se arrepende, tá? E não alcança, não chega ao resultado. Tá? E dele realiza uma nova ação para evitar, tá, a produção do resultado. Certinho? Tranquilo, turma? Beleza. E qual é a consequência, turma? Qual é a consequência do arrependimento eficaz? É a mesma, turma, tá?
da desistência voluntária. Ele não vai responder pelo crime tentado, mas tão somente pelos atos praticados até o momento que ele para, tá? Que ele desiste, tá? Beleza? Turma, diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ivo, tem alguma desistência? Tem, turma. Vamos lá. Na desistência voluntária, turma, tá? O agente, tá? Ele se omite em dar prosseguimento na execução. Então, na desistência voluntária, o agente, tá? Ele se omite em prosseguir com a execução. Enquanto, turma, no arrependimento eficaz, ele realiza uma nova ação que impede a consumação do crime. Tá? Ele praticou todos os atos executórios, tá? E ele pratica uma nova ação visando, tá, a não consumação do crime. Tranquilo, gente? Beleza, vamos para frente, turma. Vamos falar agora do arrependimento posterior. Falamos da desistência voluntária, arrependimento eficaz, agora vamos falar do arrependimento posterior. O que vinha a ser arrependimento posterior? Vamos lá, turma. Arrependimento posterior, tá, é uma causa obrigatória, tá, da redução da pena aplicável, turma, nos crimes, tá, cometidos sem violência e sem grave ameaça, tá, em que o agente, turma, por ato voluntário, voluntariamente, ele repara o dano ou restitui, tá, a coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Tranquilo? Turma, a partir desse conceito, nós podemos tirar alguns requisitos para a configuração do arrependimento posterior. Primeiro requisito, turma, qual é esse requisito? Primeiro requisito: crime cometido sem violência ou grave ameaça. Primeiro requisito: crime cometido sem violência ou grave ameaça. Beleza? Segundo requisito, turma: a reparação do dano ou a restituição do objeto material. Tá? Então, segundo requisito: reparação do dano ou, tá, a restituição do objeto material. Terceiro requisito, turma: ato voluntário. Tem que ser um ato voluntário. Quarto requisito, turma: a reparação do dano até o recebimento da denúncia ou da queixa. Tá? Então, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Beleza? São esses 4 requisitos. Qual é a consequência, turma, do arrependimento posterior? É uma redução, turma, da pena de 1/3 a 2/3, tá? É redução, a consequência, redução da pena de 1/3 a 2/3. Aqui é necessário nós fazermos algumas observações. Vamos lá. No caso do crime de peculato, que está previsto no artigo 312 do nosso Código Penal, a reparação do dano ou a restituição da coisa, tá, até a sentença definitiva é causa de extinção da punibilidade. Tá? Então, no peculato, se a coisa, tá, é reparada, ou se a reparação do dano ou a restituição da coisa até a sentença definitiva é causa de extinção da punibilidade. Entretanto, se essa reparação ou essa restituição, tá, for feita após a sentença, tá, a pena será diminuída à metade. Tá? Então, se é feita até a sentença, causa de extinção da punibilidade. Se é feito após a sentença, é causa de diminuição da pena até a metade. Beleza? Tranquilo. Segunda observação, turma. Nos crimes, tá, contra a ordem tributária, tá, o pagamento do tributo é causa de extinção da punibilidade. Então, nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento do tributo devido é causa de extinção da punibilidade. Tranquilo? Terceira observação, turma. No estelionato cometido, tá, mediante cheque sem fundo, então,
o estelionato cometido, realizado através da emissão de cheque sem fundo, tá? O pagamento do valor correspondente até o recebimento da denúncia ou queixa também é causa de extinção da punibilidade. Tá? Isso está simulado, súmula 554 do STF. Tá? Então, nos crimes de estelionato, tá, que ocorrem em decorrência da emissão de cheque sem fundo, tá, se o emitente desse cheque, tá, ele vai e paga o valor do cheque, tá, até o recebimento da denúncia ou da queixa, é causa de exclusão da punibilidade. Tá? Súmula 554 do STF. Tranquilo, turma? Beleza, vamos para frente. Ilicitude. O que vem a ser ilicitude, turma? O que vem a ser ilicitude? Turma, ilicitude nada mais é do que a contrariedade do fato com o ordenamento jurídico, tá? Gerando uma efetiva lesão, tá, ao bem jurídico tutelado. Em outras palavras, gente, ilicitude é a relação de antagonismo que se estabelece entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Então, a relação de antagonismo existente que estabelece entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Tranquilo? Beleza. Vamos para frente, turma. Causas de excludentes da ilicitude. Então, causas de excludente da ilicitude. Quais são essas causas? Vamos lá. É o estado de necessidade, turma. A legítima defesa, tá? Causas de excludente da ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, tá? O exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. São causas de excludente da ilicitude. O estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Beleza? Vamos falar de cada uma. Tá? Estado de necessidade. O que vem a ser estado de necessidade? Turma, estado de necessidade, tá, é uma situação de perigo atual e iminente, tá, em que a lei faculta ao agente, preenchidos determinados requisitos previstos na própria legislação, tá, a prática de uma conduta lesiva a direito de outrem para salvaguardar um direito próprio ou de terceiros. Tá? Requisitos para existência do estado de necessidade. Então, a partir desse conceito, nós podemos tirar os requisitos. Primeiro requisito, perigo atual, tá? Perigo atual. O outro requisito, turma, ameaça de direito próprio ou alheio. Ameaça de direito próprio ou alheio. Terceiro, situação de perigo não causada voluntariamente pelo sujeito. Situação de perigo não causada voluntariamente pelo sujeito. Outro requisito, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Então, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Outro requisito, turma, inevitabilidade, tá, do fato lesivo, tá? Inevitabilidade do fato lesivo. Outro requisito, inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado. Beleza? Esses são os requisitos, tá? Há espécies de estado de necessidades, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Estado de necessidade quanto à titularidade. O estado de necessidade pode ser estado de necessidade próprio, de estado de necessidade e de terceiro. Então, quanto à titularidade, nós temos o estado de necessidade próprio, o estado de necessidade de terceiros. Tá? O estado de necessidade próprio, o que vem a ser, turma? É quando há a proteção do próprio
do próprio direito do agente, tá? Então é quando a proteção de direito do próprio agente. Um exemplo, tá? Subtrair pequena quantidade de alimento para evitar morrer de fome, tá? O agente subtrai pequena quantidade de alimento para evitar morrer de fome, beleza? Está necessidade de terceiro, gente. É a proteção de um direito de terceiros, tá? Proteção de um direito de terceiros. Um exemplo para ficar bem claro, bem fixar na mente de vocês. Está necessidade de terceiros, tá? Para evitar um atropelamento de uma criança, tá? O motorista, tá? Para evitar o atropelamento de uma criança, tá? O motorista atira o carro no muro de uma residência, tá? Então, Tiburcio está andando aqui numa avenida, tá? Chiquinho está com sua mãe no meio-fio, no meio dessa pista, dessa avenida. Ele se desgruda e atravessa correndo. Tiburcio, para evitar o atropelamento, ele atira o carro e bate no muro de uma residência. Estado de necessidade de terceiros. Tranquilo? Beleza. Quanto ao elemento subjetivo do agente, tá? Quanto ao elemento subjetivo do agente, turma. O estado de necessidade pode ser estado de necessidade real e o estado de necessidade putativo ou imaginário. Estado de necessidade real é quando existe, turma, efetivamente a situação de perigo, tá? É quando existe efetivamente, turma, a situação de perigo. Estado de necessidade, tá? Real. Estado de necessidade putativo, gente. Estado de necessidade putativo. Quando é o que vem a ser esse estado de necessidade putativo, turma? Ou imaginário, tá? É quando a situação de risco é imaginada por erro do agente, tá? Ele imagina que aquela situação de risco vai existir. Por isso nós chamamos putativo ou imaginário. Beleza, turma? Tranquilo, vamos para frente. Outra classificação, quanto ao terceiro que sofra a ofensa. Quanto ao terceiro que sofra a ofensa. O estado de necessidade, turma, pode ser estado de necessidade defensivo ou estado de necessidade agressivo, tá? Estado de necessidade defensivo, gente, é quando se sacrifica, tá? Bem jurídico pertencente à própria pessoa, tá? Que criou a situação de perigo, tá? É quando, turma, a conduta lesiva recai sobre o direito de quem concorreu para a produção da situação de perigo. É o que nós chamamos estado de necessidade defensivo. O estado de necessidade agressivo, turma, tá? É quando se sacrifica bem de terceiro inocente, tá? De pessoa que não criou, tá, a situação de perigo. É quando, turma, a conduta lesiva recai sobre direito de quem não concorreu para a produção da situação de perigo. Recai sobre bem de um terceiro inocente. Então, defensivo, tá? A situação, a conduta lesiva recai sobre o direito do próprio agente, tá? Que produziu aquela situação de perigo. Estado de necessidade defensivo, quando a conduta recai, turma, quando sobre bem de terceiro, uma pessoa que não tem nada a ver com aquela conduta, com aquela situação de perigo. Tranquilo? Beleza, turma? Vamos parar por aqui. Até a próxima. Um abraço.